Catecismo da Igreja Católica hoje, parágrafos 2270 e 2271. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Não te eram ocultos os meus ossos, quando eu estava sendo formado em segredo, e era tecido nas profundezas da terra. Salmo 139, versículo 15. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. O Catecismo hoje vem nos falar sobre o aborto. Nós sabemos que, segunda-feira, na Colômbia, foi legalizado o aborto. E é muito triste ver aquelas feministas comemorando isso, porque muitos dizem que é apenas um feto. Mas não, desde a nossa fecundação, nós já nos tornamos seres humanos. A nossa alma já foi criada. E não é só um feto. Muitos que dizem isso é simplesmente porque querem que todos aceitem. Mas não, nós não devemos aceitar isso que a sociedade quer impor na nossa cabeça. Como aqui falo, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta. É isso que nós devemos fazer. Em todas as circunstâncias, nós devemos preservar a vida. Porque Deus, Ele nos deu esse dom tão lindo, que é de viver. E se nós tivermos esse dom de viver, de nascer, nós também devemos que outras pessoas nasçam. Como aqui no canal da Missão Católica já foi postado um vídeo sobre Santa Giana, aquela que deu sim à vida. Porque ela, em sua última gravidez, ela descobriu um fibroma. E era recomendado que ela abortasse, mas não, ela não quis. E ela teve a criança e 7 dias após, ela veio a falecer. Mas ela deu esse sim à vida. A vida da criança, de sua filha, era muito mais importante que a dela. E a nossa sociedade hoje é muito egoísta. Só pensam em si. E é por isso que cometem assassinato. Porque um aborto é um assassinato. Muitos colocam vários tipos de outras palavras, porque assassínio é uma palavra muito forte. Mas sim, o aborto é um assassinato. Nós não podemos nos negar a isso. E certa vez, São Padre Pio estava confessando uma mulher, e essa mulher estava lá no confessionário, e ele pede a ela que ela feche os seus olhos. E ela fecha e começa a ver, ele pergunta o que ela está vendo. E ela começa a ver uma praça cheia de pessoas, começa a ver vários padres, vários bispos, e muitas pessoas aclamando aquele papa. E ela pergunta a São Padre Pio por que ela estava vendo aquilo. E São Padre Pio responde a ela que aquela criança que ela abortou em seu ventre, nos desígnios de Deus, seria aquele Papa. Olha o que São Padre Pio disse. Deve ter sido muito duro para aquela mulher ouvir isso. E quantas pessoas que já quantas crianças que já foram abortadas não poderiam ser pessoas que iriam mudar a sociedade, pessoas do bem. É por isso que nós não devemos, nunca, em nenhuma circunstância, apoiar o aborto. E aqui fala que desde o século I a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. A Igreja nunca aceitou o aborto. Hoje muitos querem que a gente aceite de qualquer forma. Mas não, a Igreja nunca aceitou. Se a Igreja não aceitou, por que nós, cristãos católicos, vamos aceitar? Eu tenho certeza que os santos, todos os santos, eles não apoiavam, eles não aceitavam. E tem muitas frases de muitos santos contra o aborto.
E nós também devemos ser contra, sempre. E muitos até aconselham a abortar. Eu sei que em muitas situações é difícil. Muitas pessoas passam por problemas sociais, muitas pessoas não têm condições e muitas dizem para abortar, mas não. Ao invés de você dar esse conselho, procure ajudar essa pessoa e não dizer para ela abortar, porque essa não é a finalidade correta. Essa não é a finalidade que agrada a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos também rezar pelas pessoas que apoiam esse tipo de coisas, que essas pessoas possam se converter, que essas pessoas possam mudar de pensamento. E que nós possamos nunca dar esse tipo de conselho a ninguém. Porque o aborto, ele é um assassinato. E Deus, ele nos deu a missão, como é que fala? A missão que é a vida. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida. A vida deve ser sempre preservada, sempre, em todas as circunstâncias. Nós nunca devemos aceitar o aborto, como eu já falei. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.